A Camila é uma história inspirada em fatos reais Ah, é? de uma menina que não sabe que a música foi feita inspirada na história Você dela, trocou o nome ou não? como não, Ah, claro. tá. E que isso era, vê, a gente tá compondo a música em 86 para Tá. 87 ali, né? E naquela época não se falava muito disso, entendeu? Essa coisa de tava mais Não. por tapinha não dói do que um tapinha, entendeu? É. E a gente tava falando numa história que era uma relação abusiva Violência. e de violência, por isso que tinha vergonha do espelho naquelas marcas, Ah, é. os olhos insanos que passavam o dia a me vigiar, Caramba, cara. aquela Isso eu situação. não... Nossa, velho, eu nunca. Olha só como. Moleque, a gente nem parava pra pensar nisso, né? E pra gente tava super claro. Tipo, depois da última noite de festa, chorando, esperando amanhecer, Depois da quantas última. vezes a gente numa festa, num bailinho, como se dizia, aqui pra São Paulo, É sei lá, bailinho também, né? e tal, que um casal de namorado brigava, o cara xingava a mina na frente de todo mundo, aí iam embora, a menina ia pra casa, o que que ela ficava fazendo? Chorando, esperando amanhecer, né? É. Então, a música falava disso. E dessa visão que e principalmente ela para ser como se fosse cantada na primeira pessoa, né? A mulher, a menina, ela não era levada a sério, né? Em relação a isso. Inclusive ela mesma não se colocava. Aquela parte, era assim que as coisas aconteciam, era assim que eu via tudo acontecer. É tipo, eu sabia o que estava acontecendo. A Camila sabia, ela via, mas as pessoas em volta dela não tinham a mesma leitura e tal. É. Quem passou por situação parecida, quem viveu relação abusiva, quem sofreu abuso, não sei o quê, na hora sacava. Desde as, E prime... vocês já tinham essa resposta Desde direto. as primeiras vezes, cara, desde o início, assim, chegava a gente pra falar com a gente, cara. E eu vou te dizer, meninas e meninos Meninos também? também, falando a frase que a gente associou a esses depoimentos, que era: eu sou uma Camila da vida real. Caramba. E foram muitas histórias, muitas. Até hoje a gente recolhe muitos depoimentos, muitas histórias. Tem um negócio que eu descobri via IBGE, que até o estouro da música, então, até então ela não, digamos, antes da Camila estourar no Brasil, segundo o IBGE, tinham 26 mil Camilas. É. Depois que a Camila estourou, a curva faz assim e passa de 210 mil Camilas no Não é mundo. que aumentou a violência, simplesmente elas, Não, elas não. foram. As Camilas era porque as pessoas ouviam a música, Ah, você tá falando do o nome. Eu pensei nome. que você tá falando sobre Não, não, violência. não, não, o nome. Então, Caramba. olha, saca o impacto, porque É, ouvir uma música e tu colocar o nome de uma exatamente. filha por causa dessa música, olha, 210 mil, sei lá, É. não vamos tirar os que vinham do normal, os 25 mil, mas É. que seja, 180 mil pessoas foram batizadas pelo sucesso dessa música. Então, eu uso isso para a gente conseguir projetar o quanto essa música impactou em quem passou por isso, É. em quem sofreu, em quem vinha conversar com a gente. E as histórias eram as mais variadas, mais. Tinha gente que falava que achava que a história da Camila era de um cara mais velho e uma garotinha, ou gente falava que era um cara jovem e uma mulher mais madura. Tinha umas histórias mais loucas que tu puder imaginar que Mas as pessoas A Camila Real, ela não sabe até hoje ou você não já sabem. trocou? Não sabe? Mas você é uma pessoa próxima ou você leu isso, você se inspirou em alguma coisa É uma distante? pessoa que a gente conhece, assim, É? né? Mas Caramba. pensa bem, ela passou por maus bocados. É. Muitos. E aí, com toda essa situação. Podia ser Isabela, Imagina. Isabela. Aí não ia dar, fazer sucesso. Não, né? É. Porque Camila pô, casou. E agora, só te cortando se você completar isso, mas a escolha do nome Camila veio pela parte musical ou. Então, não era, era uma coisa. Dizem, né, que o acaso, os titãs falam muito bem isso, né? O acaso É, vai nos ajudar, né? exatamente. A gente trabalhou muito essa música, ela não tinha refrão. Imaginem a Camila Tá. Sem sem o esse. Camila. Caramba!
Vinha a música e não acontecia não algo. tinha. né? A gente tinha um outro arranjo, aí mudou o arranjo, aí o Sadi botou essa referência de batida do New Order, daí a gente não tinha. E aí o lugar que a gente ensaiava, o cara era super cuidadoso, assim, e tal. Quando chovia, ele forrava, porque tinha carpete, ele forrava o piso com jornal, pra gente não botar o pé molhado direto no carpete. Nesse dia a gente chegou pra ensaiar, entrou no estúdio, tava tudo forrado de jornal, né? Aí tá, vamos continuar trabalhando em cima dessa música que tá faltando alguma coisa nela. E a gente tava tocando ela nesse formato sem o refrão. Sem refrão, sem nada. Além dessa. Sem nada que eu digo de refrão, né? Sim. Só essas partes que já existiam. E. Se eu não me engano, acho que a parte. E eu que tinha apenas 17 anos também não existia, tá? Mas ela tinha esses versos anteriores. Ó. E aí a gente tava ali. E, cara, é como se diz, a inspiração vem como se fosse um toque divino, assim, né? Porque eu tava tocando. A gente já estava ensaiando um tempo e de repente eu baixei a cabeça e no jornal que estava nos meus pés tinha um anúncio de um filme argentino que estava estreando em Porto Alegre. E o nome do filme era Camila. E eu fui na hora. Corri. Tava tocando. Tava tocando, eu corri. Eu tocando baixo, né? Corri pra nota, pro dó e cantei Camila. Oh, Camila. Na hora. E os dois juntos. A gente parou. A gente. Caramba, o que é isso? A chama é isso aí, cara, não sei o que e tal. Cara, daí a gente botou e a Camila, e virou a Camila. Mas na hora a gente ia, pô, essa música tem alguma coisa. Que doideira, cara. Foi assim. É uma coisa que acontece no filme. Você fala, vai, isso é só em filme. Se não chove. O cara olha e. É tipo Suspeitos, né? Você assistiu Suspeitos? Que o cara começa a olhar lá na parede do cara e constrói a história. Olha que. Mas eu te cortei. Você tava falando da Camila Real, né? E da Não, da é coisa, que como ela passou por umas coisas super ruins, assim, né? Em relação a essa história. Imagina. Até seria cômico se não fosse trágico. Aí tu vai lá e conta. Aí cada vez que toca a música, ela começa o gatilho. E a gente sempre pensou, não, se a gente falar isso vai ser ruim. A gente também não achava que isso, quando a música estourou, a gente chegou a se questionar, vamos contar, vamos... Não, né? Cada vez que tocar a música, essa pessoa vai ter a gente vai fazer mal a ela. Essa é a minha história. E o importante de que a gente... A história é inspirada, né? Nós não estamos contando. Claro. Mas o importante é ter chamado a atenção para esse tema. Sim. E a partir daí a gente começou... O Nenhum, inclusive, virou meio que um representante masculino dentro da luta das mulheres. Tanto que hoje eu e o Sadi, a gente faz parte do comitê gaúcho do He4She, que é o movimento da ONU Mulheres, que é eles por elas. É o papel que o homem tem que cumprir e trabalhar para ajudar na luta das mulheres contra a violência, pela igualdade, pelos direitos e tal. Mas isso desde que a gente começou a virar meio que isso. Ontem teve aqui a Renata Banhara, que a gente falou muito sobre isso, né? Sobre a violência. Ela foi espancada pelo ex-marido. Agora, recente do DJ Ives, né? Você tá esquecendo de ligar o seu som aí, você sabe, né? É que eu falo rápido na hora. Se já olha pra mim, eu falo... exatamente. Mas a gente falou muito sobre isso ontem, sobre essa luta. E ela tá eu não lembro, né? O que ela faz. Onde é o órgão que ela trabalha que recebe e cuida dessas... né? A Lesp, que cuida dessas mulheres vítimas da violência. Mas, cara... E vê que não tinha... Eu lembro que a MTV fez uma matéria sobre... Putz, é mesmo, né? Era a época da MTV. Era a época da MTV. Tinha a revista da MTV. Revista da MTV? Não lembro. Tinha uma revista da MTV, comprava em banca e tudo. E eles fizeram uma matéria sobre as bandas e as músicas que falavam sobre esse tema. E a matéria foi uma coisa meio reveladora, porque ninguém falava. Foi aí que... Muito tempo depois, ninguém falava. Tipo, 10 anos depois, ninguém falava sobre isso. Era um assunto meio... Não, ninguém... Vamos lá, né? As pessoas não achavam que era importante, talvez, né? Talvez.
Então tinha outras coisas que elas consideravam mais importantes. A gente quando... E aí eu vou voltar lá no iniciozinho da música. A gente tava ensaiando nesse bar lá. E a gente tinha uma coisa assim, a gente tinha muito livro em cima da mesa, que era pra nos inspirar. E no primeiro e no segundo disco a gente escrevia tudo junto, os três. E eu me lembro de chegar e contar, olha, lembra da fulana, tal pessoa, não sei o quê. Pô, aconteceu isso, essa pessoa, caramba e tal. E nós conversamos, vamos escrever uma música falando disso. A gente precisa abordar um tema como esse. Então, mas eu imagino que quando você soltou essa ideia, não era uma coisa assim, vamos. Era uma coisa diferente. Então, mas que para nós três, assim, fez Todo tanto mundo fez sentido pros três já de três, cara. não, vamos fazer. Entendeu? E a gente começou a construir essas coisas. Tipo, o primeiro verso, né? Depois da última noite de festa, chorando. Aí, vamos fazer o outro verso igual e vamos mudar para chuva, que tem essa coisa da melancolia, da tristeza. E a gente foi construindo a música falando sobre esse tipo de coisa. Tipo a primeira é festa, depois é chuva, né? E ela é do começo de quando vocês escreveram até o final, era só o refrão que mudou? Ou ela foi mudando bastante? Não, cara, ela eu tenho muita curiosidade de ver essa fita que a gente... Show lá? O show do Ocidente, porque eu acho que ela já era isso. Ah, tá. Porque ela tinha uma dinâmica e uma estrutura muito... que a gente fixou muito. Tipo, a batida do Sadim, né? Que é uma coisa que muita gente guarda, que é o bumbo, né? E o baixo eu fazia igualzinho colado com ele, que era uma ideia que a gente se inspirou em New Order, que eu tava falando nessa época e tal. Então eu tenho certeza que ela já era meio parecida. A estrutura dela foi isso. Tá. E tem um mérito aí do Barriga, que foi o cara que produziu o nosso primeiro disco. E ele produziu todo mundo dessa geração do rock gaúcho. Que ele não cortou a música, assim, sabe? Ele não sugeriu diminuir e tal. Ela era uma música longa e ela tocou assim mesmo.